Queridos alunos, é um prazer estar novamente com vocês. Aqui é Hugo Filardi, sou professor de Direito Processual Civil 2 da Faculdade Nacional de Direito na UFRJ. Para a gente começar essa 11ª sessão de Direito Processual Civil 2, eu gostaria de, tomando a liberdade, com todas as vênias necessárias, eu queria homenagear Rubem Fonseca. Rubem Fonseca foi aluno da Faculdade Nacional de Direito, foi formado no prédio da Faculdade Nacional de Direito, na Rua Moncorvo Filho. Sem sombra de dúvidas, um dos maiores contistas da língua portuguesa. Dois livros que eu gostaria de destacar para vocês. Agosto, um livro incrível, que gerou até uma minissérie da Rede Globo, que tem como pano de fundo o suicídio do então presidente Getúlio Vargas no Palácio do Catete, e Mandrake, que é um dos meus personagens policiais favoritos, só para ficarmos com dois romances, e tem um livro de contos que é imperdível, que é o Lúcia Macartney. O Rubem Fonseca, ele conquistou, ainda em vida, em 2003, o Rubem Fonseca faleceu no início desse ano, mas em 2003 ele conquistou a maior honraria de escritores da língua portuguesa, que é o Prêmio de Literatura Luiz de Camões. Então, nós podemos bater no peito e dizer com muito orgulho que a Faculdade Nacional de Direito formou um medalha Luiz de Camões. Então, é com prazer que eu inicio essa 11ª sessão homenageando um dos gênios, um dos notáveis da língua portuguesa, e deixando claro que a Faculdade Nacional de Direito tem muito, colaborou, contribuiu muito, especialmente com a temática das obras do Rubem Fonseca, uma temática sempre policial. Então, sugiro e deixo a recomendação de leitura a todos e declaro iniciada a nossa 11ª sessão na qual nós iniciaremos direito probatório. Direito das provas, senhores. Estamos inaugurando a fase instrutória dentro do procedimento comum do processo de conhecimento. Para iniciar a fase instrutória, eu gostaria de trazer ao conhecimento de vocês uma fala que não é minha, mas é do ministro Luiz Fux, atual presidente do Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Fux é processualista, formado pela Escola de Direito Processual da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e ele define o direito probatório da seguinte forma: o processo se contenta com a verdade que migra para os autos, ou seja, a verdade do judiciário. É aquela verdade que importa para a decisão. O que o presidente do Supremo Tribunal Federal quis dizer com essa colocação? Primeiro, ele reforça a tese de que todas as decisões judiciais elas precisam ser lastreadas, elas precisam estar embasadas em evidências, em provas, em alegações produzidas nos autos. Regras de experiência geral, de conhecimento geral, a gente vai até ver mais à frente fatos que sejam de amplo conhecimento, eles até, de certa forma, eles dispensam a produção de provas. Mas, evidentemente, que a única forma de se controlar a atividade cognitiva do magistrado é gerando uma vinculação entre a produção, entre a entrega da tutela jurisdicional e alegações, fatos e provas descritos e produzidos no bojo de uma relação processual. Ao juiz é absolutamente defeso julgar através de elementos não reproduzidos nos autos. Ao juiz é defeso proferir um julgamento
que é o que nós já trabalhamos aqui, o conceito de julgamento surpresa, o juiz ele não pode se valer dentro da formação do seu convencimento motivado, ele não pode se valer de elementos que não sejam queridos e conhecidos pelas partes, ou que não sejam de domínio, ou que não estejam presentes dentro de uma relação processual. E aí o ministro Luiz Fux dispõe que a verdade do judiciário é a verdade que está nos autos. É essa verdade que importa, que inquina na formação do juízo de certeza, que é o objetivo da entrega jurisdicional final, da prolação de sentença, nos autos de um processo de conhecimento que tem a sua tramitação através do procedimento comum. Eu gostaria de definir prova como elemento trazido ao processo para dar veracidade às alegações e que possa contribuir para a formação do convencimento motivado dos magistrados. Prova é tudo aquilo que embasa, é tudo aquilo que dá credibilidade às alegações produzidas nos autos. Além de dar credibilidade às alegações produzidas nos autos, nós vimos aqui, fazendo um parêntese, que o procedimento comum ele tem uma fase dedicada às alegações de autor e réu, que é o que nós chamamos de fase postulatória. As provas dão robustez, as provas trazem credibilidade às alegações produzidas por autor e réu. As provas são fundamentais, além da robustez às alegações deduzidas no processo, as provas elas são fundamentais para inquinar, para decidir, para definir quais os caminhos serão seguidos pelo magistrado na entrega da tutela jurisdicional de mérito. Então, repisando com os senhores, prova é o elemento trazido ao processo para dar veracidade às alegações e além disso, é o elemento que contribui para a formação do convencimento motivado dos magistrados. Dando prosseguimento aqui à teoria geral de prova, essas noções introdutórias, eu queria tratar com os senhores a diferenciação conceitual que necessariamente existe entre fato, entre alegação e prova. Fato é o que ocorre no mundo real. Fato é a situação apta a ensejar o exercício do direito de ação e que possa viabilizar ou que possa justificar a invocação do Poder Judiciário para que este preste uma tutela jurisdicional. Fato ocorre no mundo real. Fato ocorre nas ruas. Fato ocorre no dia a dia. São situações cotidianas. As alegações nada mais são do que a descrição do fato com uma roupagem jurídica. As alegações podem ser definidas como veiculações adequadas ou o transporte ou a transposição dos fatos no mundo real para o universo processual. A alegação seria o caminho pelo qual o fato
deixa de existir apenas no mundo real e ele passa a coexistir no mundo processual. Ele está inserido dentro de uma relação jurídico-processual. E as provas, meus amigos? O fato é um elemento externo ao processo. O fato é um elemento cotidiano e é uma situação jurídica apta a ensejar o exercício do direito de ação. A partir do momento que esse fato é judicializado, ele necessariamente é judicializado através de alegações. E essas alegações, elas dependem de provas. Para quê? O judiciário se posicione a favor ou não de uma pretensão que lhe foi direcionada. Está claro até aqui a distinção entre fatos, alegações e provas? Está clara até aqui a conceituação de provas? Se estiver claro, eu queria avançar com vocês e fazer uma afirmação que mudará a vida de cada um de vocês, ou que será um clique para despertar em cada um dos senhores a importância das provas dentro do direito processual. A produção de provas, vejam, a produção de provas deve ser encarada dentro de um Estado democrático de direito como um direito fundamental de todo jurisdicionado. É um direito que não é sonegado a ninguém. Todos os jurisdicionados deverão ter a oportunidade de produzir provas que justifiquem a invasão do Estado juiz nas suas respectivas esferas de interesse. A atividade jurisdicional de entrega de uma sentença é uma atividade por natureza invasiva. O Estado, ele invade a esfera privada dos jurisdicionados envolvidos e, através de um comando, ele impõe, muitas vezes, uma decisão construída, mas ele impõe uma decisão estatal. Ele define uma questão que é colocada ao judiciário para apreciação. Logicamente que é defeso toda tutela jurisdicional, ela deve prestigiar que o jurisdicionado produza eficazmente todos os meios de prova que lhe sejam inerentes, para que só a partir de respeitado este exercício, esta produção de um direito fundamental, só aí o jurisdicionado poderá ver o seu direito submetido ao crivo da tutela jurisdicional. Me lembro de ter definido prova como um elemento que traz robustez às alegações, mas que também justifica a formação do convencimento motivado do magistrado. Para que o magistrado possa produzir uma decisão jurisdicional oponível ao jurisdicionado envolvido, necessariamente esse magistrado precisa zelar para que o jurisdicionado possa produzir todas as provas que lhe sejam necessárias e úteis para robustecer suas alegações. O jurisdicionado ele tem o dever de influir eficazmente na produção, na construção da tutela jurisdicional.
E esse dever, esse direito, melhor colocando, de influir eficazmente na construção da tutela jurisdicional, ele é garantido. Ele é assegurado na fase de postulação pelo direito à apresentação de resposta e na fase instrutória ele é assegurado o direito de resposta no réu e direito de ação no autor. E na fase instrutória ele é assegurado pelo direito de produção das provas que lhe sejam indispensáveis, que lhe sejam efetivamente influentes para robustecer suas respectivas alegações. O direito à produção de prova deve ser lido como um direito fundamental do jurisdicionado. É uma garantia do processo justo, como diria o professor Leonardo Greco. Reforçando a definição de prova como um direito fundamental do jurisdicionado, eu gostaria de trabalhar com os senhores a noção de princípios constitucionais derivados da consideração da prova como um direito fundamental do jurisdicionado. Vejam, senhores, o artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil estabelece uma série de garantias fundamentais do processo. E eu gostaria de elencar o devido processo legal, a garantia da inafastabilidade da tutela jurisdicional, o contraditório e a ampla defesa. Todos estes princípios encartados na Constituição da República Federativa do Brasil estão umbilicalmente ligados à concepção de prova como direito fundamental. O devido processo legal só estará assegurado se for assegurado o direito fundamental à produção de prova. O contraditório e a ampla defesa só serão plenamente atendidos se os jurisdicionados puderem, se lhes forem franqueada a possibilidade de produção de provas. O princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, ele somente será alcançado em sua plenitude desde que o direito fundamental à produção de provas seja assegurado ao jurisdicionado. Gostaria, ainda na linha de princípios constitucionais do processo, e falamos que prova traz robustez à alegação e forma e justifica o convencimento motivado do magistrado. Se justifica o convencimento motivado do magistrado, como um dos princípios inerentes ao direito fundamental da prova, eu devo sim mencionar o artigo 93, inciso 9 da Constituição da República Federativa do Brasil, que traz em seu bojo os princípios da motivação e da publicidade. Cada vez mais devemos enfrentar ou devemos conceber o direito probatório como um direito fundamental que justifique ou que embase ou que assegure a controlabilidade da entrega da tutela jurisdicional. Que embase a produção de decisões em determinadas relações processuais. Estas decisões, por óbvio, precisam encontrar respaldo
em alegações e em provas produzidas nos autos. Para concluir esse bloco de princípios processuais que norteiam essa teoria geral de provas, falei de princípios encartados na Constituição. Mas eu gostaria de abordar com os senhores dois outros princípios que derivam, por óbvio, da cláusula do devido processo legal, mas que encontraram um detalhamento, encontraram uma especificidade maior com a edição do Código de Processo Civil de 2015. Me refiro aos princípios da boa-fé processual e ao princípio da cooperação entre as partes. Esses dois princípios são fundamentais dentro de uma ótica de processo participativo para assegurar, primeiro, uma postura fair, uma postura justa do jurisdicionado ao produzir efetivamente as provas que sejam inerentes à entrega da tutela jurisdicional, impedindo assim, por um lado, o manejo probatório em seu favor, impedindo assim uma espécie de utilização ardilosa de provas e estabelecendo parâmetros, estándares de conduta quando da produção de provas dentro de uma relação processual. E além da boa-fé, me refiro à cooperação. As partes, os jurisdicionados, eles têm um dever de cooperar entre si e com o magistrado na adequada coleta de provas atreladas ao fato que originou a propositura de uma demanda judicial e que este mesmo fato ele pode possuir alegações conflitantes, alegações produzidas por autor e réu. Esse dever de cooperação, ele também estimula uma aproximação entre as partes. As partes deixam necessariamente de estar em papéis antagônicos. Quando eu estudei direito processual sob a ótica do Código de 73, demandas de contencioso sempre me remetiam a uma ilustração clássica de uma luta de boxe, de um necessário antagonismo entre autor e réu, entre sujeitos parciais do processo. O princípio da cooperação, previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil de 15, ele tenta aparar esse antagonismo que é sugerido até pela própria relação jurídico-processual, e ele tem uma conotação de tentar aproximar as partes para que o jurisdicionado, através do princípio da colaboração, através do princípio da cooperação, ele possa, produzindo provas, eles possam encontrar um caminho de solução até consensual de suas questões postas em juízo. Então, não é uma luta para produzir provas que simplesmente justifiquem suas alegações. É uma luta para a produção de provas que viabilizem uma composição adequada do litígio. E essa composição adequada do litígio, ela será mais atenta e mais justa se contar com a interferência, com a interveniência, com a participação dos jurisdicionados. E o clímax disso seria uma composição, seria um acordo, seria uma negociação em que as partes
pudessem substituir a mão firme do Estado juiz e que pudessem encontrar uma solução que fugisse ali da simples aplicação da vontade legal ao caso concreto. Bom, caminhando, qual é o objeto da prova? Respondendo objetivamente a esta questão, o objeto da prova, por óbvio, é demonstrar a veracidade das alegações sobre fatos que sejam controvertidos e relevantes. Demonstrar a veracidade das alegações sobre fatos que sejam controvertidos e relevantes. Se o fato for incontrovertido, não há porquê. Se torna desnecessária a produção de provas sobre alegações que não são antagônicas sobre um determinado fato. Se as posições dos jurisdicionados dentro de uma relação processual, se as versões coincidem, é porque aquele determinado fato, aquela versão de fato não é controvertida. E sendo assim, é absolutamente desnecessária a produção de prova, porque já há uma percepção trazida por alegações que são confluentes e não conflitantes. E aí, por óbvio, que a convicção do magistrado sobre esse determinado ponto, ela dispensa a produção de provas e ela fica vinculada à confluência das alegações, a alegações que não se tornam controvertidas. Gostaria de trazer dentro desse tópico, eu gostaria de sugerir aos senhores a leitura do artigo 374 do Código de Processo Civil. O artigo 374 dispõe o seguinte: não dependem de provas os fatos notórios afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária, admitidas no processo como incontroversos, em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade. Então, as alegações que descrevem um fato e que se enquadram nos 4 incisos trazidos pelo artigo 374, dispensam a produção de prova. Então, eu não preciso produzir prova para afirmar ou para alegar, por exemplo, que a Olimpíada de 2016 foi realizada, os Jogos Olímpicos de Verão de 2016 foram realizados na cidade do Rio de Janeiro. Eu não preciso produzir provas se há uma convergência entre alegações de autor e réu sobre um determinado fato. Eu não preciso produzir provas quando a existência de um determinado fato no mundo real
se torna incontroversa. Quando não há uma negativa. Então, podemos dar como exemplo um autor que lastreia sua petição inicial num contrato verbal. Se o autor se manifesta pela existência do contrato verbal e se o réu não levanta dúvidas sobre a existência dessa relação contratual, não há por que produzir-se prova testemunhal, por exemplo, para atestar a existência daquele determinado contrato. Também não depende de prova fatos e alegações cujo exista uma presunção de veracidade. E aí a gente viu aqui que um dos efeitos da revelia, ou seja, da não apresentação de contestação nos autos, é a presunção de veracidade das alegações deduzidas pelo autor. Esse é apenas um dos exemplos que poderia se encartar no inciso 4 do artigo 374. Gostaria ainda de chamar a atenção dos senhores para o dispositivo descrito no artigo 376 do Código de Processo Civil. O artigo 376 estabelece uma situação sui generis. Normalmente, a prova, ela se refere à comprovação de uma alegação sobre um fato. A prova visa dar robustez a uma alegação que descreve um determinado fato do mundo real. O artigo 376, ele traz hipóteses nas quais o jurisdicionado recebe um ônus de produzir provas a respeito de alegações de direito. Exemplificativamente aqui, quando se invoca a legislação municipal, necessariamente você tem que comprovar a existência dessa determinada lei. E aí, aquele brocardo romano do iura novit curia, que o juiz conhece o direito, ele não fica, de certa forma, mitigado. Na realidade, dentro de um contexto de cooperação, de colaboração, é absolutamente necessário que as partes colaborem com a perfeita compreensão do magistrado, que muitas vezes, ao julgar uma determinada situação, está em comarca diversa daquela cuja lei municipal está sendo invocada. Então, exige-se como uma garantia para o próprio magistrado, mais do que isso, uma garantia para o jurisdicionado envolvido na causa, que haja uma comprovação da vigência da legislação municipal que está sendo invocada numa determinada relação processual. Destinatário da prova. Talvez esse seja um dos pontos mais instigantes no que tange a teoria geral de provas. Quem seria o destinatário da prova? Classicamente, a resposta é no sentido de que o destinatário da prova é o juiz. Eu, tecnicamente, já diria que o destinatário da prova é o juízo. O destinatário da prova é o órgão de julgamento e não a pessoa do magistrado. Mas a reflexão aqui é maior. Eu costumo defender que o destinatário da prova é sim o juiz, é sim o juízo.
melhor e mais tecnicamente colocando. Mas eu entendo que o juízo é um destinatário direto da prova. Existem outros destinatários indiretos, mas que são tão importantes quanto o magistrado. O jurisdicionado, as partes e demais interessados numa determinada relação processual, eles também são destinatários das provas. Afinal de contas, estas provas produzidas nos autos podem servir como elemento de aproximação para uma eventual composição, podem, eventualmente, justificar uma releitura de posições por parte das próprias partes. Então, dentro de um conceito de relação processual democrática e aberta, dentro de um conceito de prevalência de precedentes, dentro de um conceito de um judiciário de portas abertas à sociedade, para a participação e influência em suas decisões, eu costumo dizer que o destinatário da prova é mais do que o juízo e é mais do que as partes ou os terceiros interessados no deslinde daquela respectiva demanda na qual as provas foram produzidas. Eu costumo afirmar que o destinatário da prova é a sociedade. Imaginemos aqui a produção de determinadas provas numa ação de improbidade administrativa. Estamos em época de eleições, né? Imaginemos que é absolutamente possível que provas produzidas numa determinada ação de improbidade administrativa, independentemente de condenação futura ou de condenação aplicada, possam inquinar na formação de um convencimento pessoal sobre escolhas políticas, sobre escolhas sobre qual candidato venha a ser escolhido por mim dentro da minha esfera individual. Então, aquela produção daquela prova ali, aquilo ali talvez ainda não seja preponderante para que o juiz profira uma sentença de condenação, ou talvez não seja preponderante para que o juiz profira uma sentença de improcedência dos pedidos de uma ação de improbidade, mas que, para mim, justifique para que eu não tenha aderência por um determinado candidato. Está aí um exemplo de como o destinatário da prova, dentro de um contexto de relação jurídico-processual aberta e democrática, transborda para além das fronteiras do processo. Imaginemos a produção de provas numa demanda coletiva, numa ação civil pública de cunho ambiental em que fica evidenciado que uma determinada empresa não tenha sido correta dentro da sua linha produtiva sob a ótica ambiental. Fica evidenciado ali, independentemente de condenação, fica evidenciado ali que ela poderia ter evitado um suposto dano. Eu, enquanto consumidor, eu posso me valer dessa prova para deixar de consumir os produtos produzidos por essa respectiva empresa. Meus amigos, processo é vida. Processo
não pode e não deve ficar simplesmente restrito aos autos. As decisões precisam ser lastreadas nos autos, mas os elementos produzidos nos autos, eles ganham uma dimensão, eles adquirem uma musculatura, eles adquirem uma proporção na sociedade civil que justificam, sim, a minha afirmação. O destinatário da prova, de qualquer prova produzida nos autos, é a sociedade. Um outro ponto extremamente instigante ainda dentro de teoria geral das provas é a possibilidade de instrução probatória, da instrução probatória, né? Do que se chama de poderes instrutórios partirem do próprio magistrado. Então, o artigo 139, ele dispõe uma série de poderes que, de certa forma, mitigam o princípio da demanda, mitigam o princípio da inércia, porque são poderes conferidos aos magistrados, para zelarem pela efetividade da relação processual. Então, toda vez que o magistrado entender que a entrega completa de uma tutela jurisdicional, ela passa pela produção de uma determinada prova, o magistrado de ofício, independentemente de requerimento de autor ou de réu, poderá determinar a produção desta prova. O ponto dogmático é até que ponto, ficou um pouco repetitivo, mas é isso mesmo. Esses poderes probatórios do magistrado poderiam sugerir uma quebra de imparcialidade do mesmo. Esta é uma reflexão absolutamente contemporânea dentro da dogmática de direito processual. Eu tendo a seguir uma linha mais conservadora no que tange à exploração desses poderes pelos magistrados, até porque eu tendo a entender o processo numa caminhada rumo ao privatismo e não num contexto de retorno ao publicismo. Eu tendo a conceber o processo moderno como um processo de protagonismo muito mais fundamental das partes e menos dos magistrados, mas por uma questão de preservação do princípio da isonomia, para assegurar a paridade de armas e para equilibrar um pouco o jogo, existem determinadas partes que, pelo poderio financeiro, podem constituir advogados mais qualificados, têm a possibilidade de produzir provas mais sofisticadas. E o magistrado, ele ponderando princípios, seguindo a linha do Humberto Dávila, os princípios eles não se afastam, né? Os princípios eles coexistem, né? E eles acabam diminuindo a sua incidência ou ampliando a sua incidência de acordo com um determinado caso concreto. Eu entendo
que o rol do artigo 139, muito embora ele contenha cláusulas até certo ponto abertas, ele precisa ser lido pelos magistrados com muita reserva. Os magistrados precisam, de certa forma, passarem desapercebidos dentro de uma relação processual. Mal comparando, e sem querer cair no jargão de processo e futebol, mas é absolutamente impossível de não fazê-lo nesse momento. O juiz bom é aquele juiz que passa desapercebido. O protagonismo numa relação processual é cada vez mais das partes. Até porque, na esmagadora maioria, nós estamos trabalhando com direitos disponíveis, especialmente no que tange ao direito processual civil. Então, os poderes probatórios do magistrado, eles precisam cotejar, eles precisam evidenciar uma coexistência entre a necessária imparcialidade do magistrado, mas também com a impossibilidade do magistrado ser impassível diante de uma disparidade gritante de armas entre as partes. Então aí há sim a justificativa para que o magistrado possa determinar de ofício a produção de provas não desejadas ou não requeridas pelas partes. Queria abordar com vocês os critérios de valoração das provas. Disse a vocês, quando define provas, que a prova, repisando, a prova robustece as alegações deduzidas nos autos e a prova serve de elemento para a formação do convencimento motivado dos magistrados. Então, existem critérios de valoração da prova em que eu gostaria de, historicamente, tratar com vocês. O primeiro critério é o critério da prova legal, em que determinados diplomas legislativos diziam que um tipo de prova prevalecia sobre um outro tipo de prova. Um outro critério possível é o critério da íntima convicção. E esse critério da íntima convicção, ele não subsiste no Estado Democrático de Direito, com uma única exceção. E essa exceção, ela está no direito processual penal, está no artigo 472 do CPP. E ela faz menção ao tribunal do júri. O júri não tem que declinar a motivação pelas quais entendeu por condenar ou absolver um determinado acusado. Então, sob a ótica do Estado Democrático de Direito, por óbvio, que a íntima convicção ela não subsiste, salvo na hipótese específica do tribunal do júri, que também é justificada como um elemento, como um vaso comunicante entre o Poder Judiciário e a sociedade civil. E o terceiro critério de valoração da prova, que é o critério que já vigorava à época do Código de 73 e segue vigorando no Código de Processo Civil de 15, é o critério do convencimento motivado.
fiz questão de dizer convencimento motivado e não do livre convencimento motivado. Por que fiz questão de mencionar convencimento motivado e não livre convencimento motivado? Porque houve uma modificação redacional entre o sistema de 73 e o sistema de 15. O artigo 131 do Código de Processo Civil de 73, ele dispunha em sua redação da expressão livre, para assegurar a liberdade de julgamento do magistrado. Então ele dizia que a valoração da prova ela estava adstrita ao livre convencimento motivado. O julgador possuía liberdade na sua esfera de convicção, desde que ela fosse motivada, desde que ela tivesse um lastro em toda a tramitação processual produzida até a formação da sua convicção. O artigo 371 do Código de Processo Civil de 15, ele suprimiu a expressão livre. A tendência, aí a ideia do legislador, foi espancar qualquer ideia de discricionariedade de julgamento. Então a expressão livre, ela deixa de existir e a expressão passa a ser convencimento motivado. Eu entendo aí que essa técnica legislativa foi muito mais. Nós não estamos diante da inauguração de um outro critério de valorização da prova, mas sim é muito mais um norte, é muito mais um standard comportamental destinado ao julgador para que este se dispa de concepções ou de convicções pessoais e que não estejam lastreadas devidamente nos autos. Contudo, existem alguns doutrinadores que entendem que o critério do convencimento motivado, ou à época do Código de 73, do livre convencimento motivado, teria derivado um quarto critério de valoração da prova. E a supressão da expressão livre ensejaria uma valoração democrática da prova. É a posição, por exemplo, do professor Alexandre Câmara. Com todas as vênias, eu tendo a entender de que a supressão do livre, não inaugura um novo critério de valoração da prova, mas sim traz um senso de responsabilidade maior ao julgador, de que suas decisões são passíveis de controlabilidade, de que suas decisões precisam ser justificadas de maneira clara. E essa justificativa precisa estar detalhada ou precisa ser compreendida pela parte ou pelos jurisdicionados interessados, justamente através da leitura e do conhecimento das alegações e das provas produzidas nos autos. Meios de provas, senhores. Destaco que o artigo 369 dispõe que são meios legais ou moralmente legítimos de provas todos os previstos no Código de Processo Civil
e outros que ainda não guardem expressa previsão no código, mas que sejam moralmente aceitáveis ou que sejam legítimos para o efetivo exercício do direito de ação e o correlato exercício do direito de defesa. Bom, vamos dar uma parada por aqui. Queria agradecer a vocês pela audiência e pela presença e queria só lembrá-los que no dia 30, até o dia 30, melhor colocando, eu estarei recebendo os trabalhos de cada um de vocês que viabilizarão a fixação de grau na minha disciplina. Então, envie, eu já comecei a receber alguns trabalhos, recebi o da aluna Lígia, um trabalho muito bem concebido, sobre tutela provisória do direito à saúde. E, enfim, eu estou à disposição para trocar ideias, para dirimir eventuais dúvidas, mas encaminhei, inclusive, um artigo meu para que sirva como inspiração, para que sirva como modelo, mas nada muito que guarde aí uma necessária obrigatoriedade de segui-lo, tá? E também sugeria um número mínimo de laudas, mas também não vou ser rigoroso com relação a isso. O que eu peço é que o trabalho tenha início, meio e fim e que aborde alguns dos pontos que foram abordados ou que serão abordados no curso de Direito Processual Civil 2. Bom, fiquem bem e a gente se vê numa próxima sessão. Um grande abraço.